E hoje a gente tem, gente, um médico gastro aqui, Nelson Caticart Júnior, que vai nos falar tudo sobre o Maio Roxo. Muito obrigada, doutor, pela presença num feriado, não é mesmo? Imagina, eu que agradeço o convite maravilhoso aí da Guarujá para falar sobre esse tema tão importante. Gente, realmente é importante. Doutor, o pessoal não leva a sério tanto, né? Não leva a sério esse assunto. Cara, eu venho de uma família que existe esse problema. Então, eu levo a sério. Parece aquela história, né? O povo só leva a sério quando chega, bate aquela ondinha. É isso aí? É, eu acho que o mês de maio acho que foi escolhido muito bem para trazer um assunto que acho que os outros meses eles falam muito de câncer e na maioria das vezes esses cânceres são em pessoas mais idosas. E as Uhum, doenças inflamatórias intestinais, elas têm uma peculiaridade que é acometer pessoas relativamente muito jovens, né? Então, e é difícil, às vezes, a gente conscientizar pessoas muito jovens de problemas que são potencialmente sérios. uhum. Então, se a gente fala dessas doenças inflamatórias intestinais, que são mais popularmente conhecidas como doença de Crohn e retocolite, elas têm esses picos, então, de começo, de apresentação dos sintomas, ali a partir dos 20 anos e, né, lógico, podem acontecer já em crianças, mas esses picos, então, são em pessoas relativamente muito jovens. E são sintomas relativamente, né, Patrícia, como você falou, que muita gente não dá bola. Às Uhum. vezes é uma dorzinha de barriga, o intestino um pouco mais solto, mas tem sinais que a gente tem que alertar a população e deixar eles cada vez mais orientados de que, se isso apareceu, procure o médico. Pode se tornar uma coisa bem séria, doutor, se Então, não tratado. sim, sim, esse tipo de doença, então, eles fazem parte daquilo que a gente chama de doenças autoimunes, ou seja, os pacientes, existem até alguns fatores de risco, sabe? Pacientes que às vezes fumam, pacientes que, né, desde a infância já tiveram e permanecem com isso já na vida adulta, com alto teor de gordura na alimentação, mas por serem doenças autoimunes, a princípio a gente ainda não identificou uma causa. E, né, por serem autoimunes também, não tem cura, mas tem controle. E esse controle, a gente fala muito de uma janela de oportunidade, Patrícia, ou seja, quando os pacientes ficam ali, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não levam a sério os sintomas, não levam muitas vezes a sério o diagnóstico e o tratamento, a doença ela progride de maneira rápida, né? E pode realmente ser mutilante, né? Fazendo fístulas, machucados no intestino, machucados em outras regiões. E aí, às vezes, com esse diagnóstico mais tardio e mais avançado, o prognóstico não é tão bacana. Me diz, são esses dois tipos ou tem mais? Então, a gente sabe que as doenças inflamatórias intestinais, então, as mais conhecidas são essas, doença de Crohn e Uhum. retocolite. Existem algumas colites que a gente chama de indeterminadas ou não classificadas, porque elas têm apresentações um pouco diferentes, mas basicamente a doença de Crohn e a retocolite são as mais comuns. E aí a doença de Crohn é aquela que pode acometer qualquer sítio, qualquer lugar do aparelho digestivo, da boca até o ânus. E a retocolite não, ela obrigatoriamente ela acomete o reto, então inflama a mucosa do reto e pode ir ascendendo, pode ir pegando o intestino grosso também. Agora, a parte, eu acho que o pessoal está se perguntando, tá, mas quais são os sintomas? Vamos falar sobre isso, porque afinal de contas, esse mês roxo é para isso, né, doutor? É para Perfeito. prevenção, não é? Isso mesmo. Então, quando a gente fala nesses sintomas, que aparentemente às vezes são relativos, assim, são comuns, né? É uma dor de barriga, é uma cólica na barriga, diarreia, sangramento nas fezes, né? E a gente pega assim, isso deve ser uma hemorroida que deve estar sangrando, e os pacientes passam meses, anos não levando a sério. Mas, acima de tudo, são sintomas persistentes. Eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode deixar para quem está ouvindo a gente aqui na Guarujá, porque essas doenças, elas têm um caráter crônico, ou seja, elas não vão embora. Então, não é uma diarreia que vem um dia e para, mas são as diarreias recorrentes, frequentes, aquelas diarreias que passam ali de um mês, principalmente. As dores de barriga que daqui a pouco vem acompanhado de febre, os sangramentos que vêm junto com cólica abdominal,
as fezes que daqui a pouco estão muito finas, daqui a pouco estão diarreicas, estão 100% líquidas. Alguns pacientes daí começam a ter perda de peso, porque o intestino inflamado não consegue absorver, né, alguns alimentos, vai perdendo ferro, ou seja, isso gera anemia. Então, o paciente tem esses que a gente chama de sinais de alarme. Então, na presença desses sinais e sintomas, pessoal, não posterguem. Hemorroida não faz isso, né? Não dá essas cólicas. Eu acho que deve ser alguma coisa que eu comi. Esses sintomas, então, né, que a gente fala de diarreias agudas, que estão relacionados aí com alguma coisa que a gente comeu, eles duram geralmente 2, 3, no máximo 4 semanas. E isso acaba se resolvendo. As doenças inflamatórias, então, quando isso passa de um mês, já é algo super importante e é um marcador para essa doença. Gente, não passa pela minha cabeça uma pessoa ficar tanto tempo doente sem procurar alguém, eu não sei. No caso, mas mesmo assim, tá com todos esses sintomas, ficou mais de mês sentindo tudo isso, o que a pessoa deve fazer, doutor? Perfeito, Patrícia. Então, a primeira coisa é procurar médicos que estão habituados com esse tipo de investigação, né? Então, que são os gastroenterologistas, os coloproctologistas, né? Que são especialidades que estão em íntimo contato com esse tipo de doença, né? Lógico que às vezes o próprio clínico geral que atende, o cardiologista para o homem, né? A ginecologista para a mulher, eles sabem que essas diarreias, elas são, assim, né? Esses sinais de alarme, eles merecem investigação. Só que o que acontece é que a maioria dos pacientes acha que não, mas hoje eu estou melhor. E esse hoje eu estou melhor é uma característica desse tipo de doença inflamatória intestinal. Então, ela é caracterizada por períodos de crises e remissão. Então, daqui a pouco fica 3, 4 dias, uma semana ruim, melhora um pouquinho. Nessa melhorada, ele acaba não procurando e vai tentando lidar, né, de diversas formas com esses sintomas. Homens, mulheres, tem diferença? A gente sabe que todas as doenças autoimunes têm uma predileção por mulheres, né? Mas nas doenças inflamatórias intestinais, todos os pacientes devem ficar muito de olho, né? Acho que essa é a principal mensagem. E principalmente por se tratar de pessoas jovens. Então, o jovem, ele não está acostumado a ir em médico, o jovem não está acostumado a ter um diagnóstico de uma doença que não tem cura, o jovem não está acostumado a ter aquela religiosidade para tomar os remédios, para encarar, né, às vezes, cirurgias, que em alguns casos isso se impõe. Então, isso para a gente que sabe que esses pacientes ficam conosco, né, a vida inteira, né, acompanhando, tem esse período, né, um pouco de negação no começo, um pouco de desinformação, né, por não conhecer os riscos, e isso acaba mudando e muito lá na frente a vida desses doentes. Porque essas doenças, quando não bem tratadas, elas, por exemplo, podem aumentar o risco para câncer de intestino, para alguns outros cânceres, como linfomas, seja pelos próprios tratamentos, mas então isso é muito triste, porque lá na frente o que os pacientes falam assim, poxa, por que eu não levei a sério no começo? Por que eu demorei tanto para encarar? Então, acho que o Maio Roxo é um mês tremendo assim, para a gente alertar a população sobre esse tipo de doença. Inclusive, vamos alertar também, porque às vezes tu vai até mesmo os profissionais assim que não são direcionados, né, doutor? Você falou, quem é direcionado sabe identificar, alguns não. Então, vamos assim falando sobre exames. Que tipo de exame a gente poderia pedir para conferir, né, se a gente tem alguma doença dessa? Excelente pergunta. Então, quando a gente fala que o intestino está extremamente acometido, a colonoscopia acaba sendo o exame de eleição para a maior parte dos doentes. Mas a gente sabe que já em alguns exames de sangue, Patrícia, por ser uma doença inflamatória, esses exames já podem vir alterados. Então, marcadores de inflamação, tanto no sangue quanto nas fezes, e aí a gente sabe, né, que os mais comuns são VHS, proteína C reativa e um exame das fezes que é fundamental, que se chama calprotectina fecal. Ele tem um nomezinho chato, mas é um exame que separa aquelas diarreias que são, entre aspas, boazinhas, das diarreias inflamatórias. Outros exames podem ajudar, por exemplo, quando a gente tem uma doença de Crohn,
que não está no intestino grosso, onde a colonoscopia acaba não conseguindo ver, então a tomografia pode auxiliar. Uma vez, então, de posse desses exames, né, e dessa suspeita, a gente sempre tenta conseguir, então, biópsias, materiais desses locais de inflamação no intestino, para ver se isso realmente é compatível com esse tipo de doença. Uma coisa, porque outras doenças que não do intestino também podem trazer esses sintomas, não? Perfeito. Pois é. E aí o que acontece? Quando a gente pega algumas doenças, vamos pegar a síndrome do intestino irritável, uma doença benigna que também acomete gente jovem, mas ela não dá sangramento nas fezes, ela não causa emagrecimento, ela não dá cólicas persistentes, graves, ela não deixa ninguém desnutrido, enquanto, né, essas doenças inflamatórias causam isso. Ela não causa fístula, né, que são machucados ali na região perianal. Então, esses sinais de alarme são um ponto da virada para acender essa luz e ter um diagnóstico correto. Outra coisa, doutor, você falou da questão do tabagismo, mas além do tabagismo, nós que provocamos essas doenças? Somos Então, nós com a nossa alimentação, má alimentação, ou maus hábitos? Somos nós? Então, tem se buscado muito essa resposta, mas hoje, por ser doenças do espectro, então, autoimune, o que acontece é que o nosso sistema imune ele está muito excitado, ele está muito ativo. E aí ele acaba reconhecendo algo que é normal como uma grande inflamação. Então, as principais teorias hoje são dietas muito ricas então em proteína animal, com muita gordura. Isso começa a gerar uma microbiota, né? Aquelas células, aqueles micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. Isso deixa uma microbiota totalmente alterada, uma microbiota doente. E aí vem essa predisposição um pouco genética, né? Que as doenças autoimunes têm, de a gente ter outros familiares, às vezes, na família, que não necessariamente vão ter doenças inflamatórias, mas podem ter psoríase, podem ter doença celíaca, podem ter lúpus, artrite reumatoide, outras doenças reumatológicas. E aí, um familiar acaba tendo esse potencial doença autoimune no intestino. Então, não é algo que a gente fala assim, se a gente tiver tais e tais hábitos, eu com certeza vou ter essa doença? Não. Como é, por exemplo, em alguns cânceres, né? Então, as doenças autoimunes têm essa peculiaridade. Então, o sistema imune, ele sofre, né, um erro e aí ele começa a gerar uma inflamação persistente e grave em alguns casos. Mas então essas independem da questão da nossa alimentação ou dos nossos hábitos, então? Não, então, a gente sabe que alguns pacientes, quando têm dietas altamente ricas em gordura, alguns, por exemplo, a doença de Crohn, tem muita influência sobre o tabagismo, então pacientes que são fumantes têm um maior risco para o Crohn, por exemplo, na retocolite nem tanto, né? Mas essas dietas ricas em gordura, esses são fatores de risco para as duas doenças, né? Certo. Mas a gente sabe que, na realidade, acontece uma disparada de um gatilho para essa doença autoimune se manifestar, e aí esse gatilho hoje, a gente não tem tanta certeza do que causa isso, como nas outras doenças autoimunes também. O que esperar do Maio Roxo? Acho que o Maio Roxo, como toda a campanha, como você falou, né, que essas cores, esses meses que trazem informação à população, eu acho que trazer o tom de educar a população, acho que é o que tem de melhor. Então, educar que não é qualquer diarreia, que a gente pensa em doença inflamatória, então são as diarreias graves, onde o paciente tem perda de peso, tem sangramento, tem cólica importante, né? Então, esse mês do Maio Roxo vem trazer essa aproximação de pessoas jovens com informação de qualidade. Acho que é isso que tem de melhor. E prevenção seria a questão do não tabagismo, né? Então, E cuidado. atividade física, evitar o cigarro, evitar, né, então, alimentos muito industrializados, preferir as frutas, as verduras, que isso deixa uma microbiota altamente saudável, né? Então, são mecanismos que a gente sabe que é uma qualidade de vida, fornecem, né, uma saúde muito melhor, mas acho que o Maio Roxo traz a informação correta de quando procurar o profissional
para investigar esse tipo de sintoma. E nós saímos recentemente, não tão recentemente, de uma pandemia, aumentou